Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês, qual o objetivo de existir alguém que hoje esteja te perturbando por já estar pervertendo o Evangelho de Cristo, que é pregado para você? Qual o objetivo disso? O objetivo é te perverter também. Assim como eles perverteram o Evangelho, com essa pregação desse Evangelho misturado entre para pervertido, eles querem te perverter também. Perverter a sua vida, a sua consciência, a sua fé. O objetivo deles é esse: te desviar da verdade, te desviar do Senhor Jesus, do Evangelho, da graça genuína, da sã doutrina. Enfim, te deixar bem fora de tudo isso. Fazer você se afundar em ruína e perdição, em erros, em práticas erradas, em muitas coisas enganosas, como o comércio, o misticismo, as fábulas, as invencionices, o amor do dinheiro, as práticas libertinas e várias outras coisas que eles juntam ao Evangelho para pregar o Evangelho pervertido para você. E assim ele consegue te arrastar, porque muitas dessas coisas que eles pregam aguçam a sua cobiça, como o dinheiro, por exemplo, a fascinação das riquezas, a prosperidade financeira que eles pregam, misturadas a esse Evangelho. E muitas pessoas, pela cobiça, vão em busca desses homens, nas denominações onde eles estão. Não importa se eles são pastores, bispos ou apóstolos. Mas eles pregam o Evangelho dessa forma. E assim eles conseguem lotar as suas denominações de pessoas ávidas pelo dinheiro, pelo lucro financeiro. Então, é isso que alimenta esses homens. Quanto mais eles pregam isso, mais pessoas eles atraem. E estão atraindo a muitos para práticas erradas, que estão totalmente contrárias a tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, contrárias a tudo aquilo que ele ensinou. Ou seja, hoje, essas denominações onde o Evangelho misturado dentro para pervertido é pregado, eles já estão falando coisas que estão em contrário à sã doutrina do Senhor Jesus. As sãs palavras do Senhor Jesus, eles falam em desacordo com elas. O que eles falam está em desacordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, você que está nessas denominações tem que acordar, tem que se despertar para sair disso aí, acordar. É hora de você entender isso de uma vez por todas, porque quem está sendo arrastado para o erro é você. Quem está sendo levado para praticar coisas erradas, pervertidas e corruptas é você. É você que está sendo enganado. Não seja ingênuo, não seja incauto. Não seja ingênuo e não seja incauto. Não seja massa de manobra desses homens pervertidos. Não seja isso. O Senhor Jesus não quer que você seja assim. Pelo contrário, Ele quer que você seja prudente, como as serpentes, como Ele falou. Ao mesmo tempo em que Ele quer que você também seja simples, como as pombas, Ele também quer que você seja prudente como as serpentes. Então chegou a hora de você exercer essa prudência e sair desses lugares, dessas denominações que estão te arruinando, estão pervertendo a sua fé e a sua consciência, estão te levando para o erro. E esse erro você não pode mais tolerar que isso esteja acontecendo em sua vida. Chega, tem que acabar. Você tem que parar com isso. Você tem que se conscientizar disso agora, enquanto há tempo. O Senhor Jesus, com essa mensagem aqui, está te dando tempo para você se arrepender, sair fora, fugir disso aí. Fugir desse fogo que se chama Evangelho
misturado, deturpado e pervertido. Então, meus irmãos, o objetivo de existir alguns que estão te perturbando por já terem pervertido o Evangelho de Cristo é esse: te enganar, te iludir, te levar, infelizmente, para a perdição. É isso que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus, que ainda te ama, Ele está novamente te dando a oportunidade de se salvar disso aí, de sair fora, de escapar dessas coisas que não servem para a sua vida. Por isso, Ele envia essa mensagem aqui para a sua vida hoje, que é muito simples e clara, para que você, ao ler essa mensagem, entenda na hora o que você deve fazer. Porque aquilo que você deve fazer é algo que vai fazer você ser obediente ao Senhor Jesus e ao Evangelho genuíno. Então, agora que você já leu essa mensagem aqui, você já sabe o que deve fazer. Então faça isso para o seu próprio bem. Porque o Senhor Jesus, que ainda te ama, quer o seu próprio bem. Ele quer que você esteja com Ele, do lado de fora das denominações, onde hoje Ele infelizmente já não entra. Por que o Senhor Jesus não entra nessas denominações que existem por aí? Porque ali, se ele entrar ali, ele vai ser cúmplice, conivente, ele vai participar daquelas práticas. Ele vai consentir. E você tem certeza que o Senhor Jesus faria isso? É claro que não. É claro que o Senhor Jesus não participaria dessa sujeira, dessa coisa nojenta, nociva, pervertida. Não, ele não participa dessas coisas. Por isso ele está de fora das denominações, onde tudo isso está acontecendo. Porque isso não está acontecendo no açougue, numa escola, numa praia, numa praça. Não. A perversão do Evangelho está acontecendo nas denominações, dentro delas, dentro desses templos construídos por mãos humanas, que eles chamam de denominações institucionalizadas com CNPJ. É ali que está acontecendo isso. É ali que está acontecendo isso, diante dos seus olhos. Porque você está lá. Você está participando, consentindo, sendo cúmplice. Mas o Senhor Jesus quer te tirar disso aí. Ele quer te trazer de novo para Ele. Para que você seja o corpo dele. Para que você seja aquele a quem Ele comprou com seu próprio sangue, que é a igreja. Então, se você quer estar em Cristo, se você ama ao Senhor Jesus sinceramente, o que você tem que fazer é obedecê-lo e viver fielmente a Ele, ser fiel a Ele até a morte. E você só vai conseguir fazer isso se você sair dessas denominações, dessas práticas erradas, fugir, escapar, sair fora. Tudo isso aí já está por conta do diabo. Porque é o pai da mentira, é o diabo que falsifica tudo, e falsificou também o Evangelho. É ele que está por trás de tudo isso. Então não caia nesse engano. Não dê lugar ao diabo. Você não pode ignorar os desígnios de Satanás, porque se você ignorar o que ele está fazendo por aí nas denominações, ele vai levar vantagem sobre você. É isso que está acontecendo. Então, se você quiser que isso pare de acontecer, então você saia dessas denominações. Fuja, escape, enquanto é tempo. Você está tendo tempo e oportunidade de fazer isso. O Senhor Jesus está te dando esse tempo. O Senhor Jesus, em sua longanimidade, está te dando esse tempo. Chegou a hora de você aproveitar esse tempo. O tempo é agora. É urgente que você faça isso. É urgente que você entenda isso, compreenda isso. É urgente que você se conscientize disso. Para escapar, para conseguir escapar. Há tempo. Então, meus irmãos, mais uma vez, o Senhor Jesus mostra que é o Salvador do corpo. Que Ele quer o seu bem. Que Ele te ama. E por isso, Ele envia essa mensagem aqui para a sua vida. Muito clara e simples. Para não deixar dúvida em você em tempo algum. Então, abra os seus olhos. Comece a deixar essas cegueiras de entendimento para trás.
Comece a compreender, comece a se conscientizar de que o que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno o mais rápido possível, para que assim você possa começar uma vida em Cristo de forma saudável, de forma certa, da forma com que Ele concorde e aprove essa sua decisão de voltar para o seu Jesus e para o seu Evangelho genuíno. Você tem que fazer isso hoje, para o seu próprio bem. Então, agora, quem tem que decidir é você. Você que tem que tomar a decisão espontânea. Faça isso. Faça isso que você vai estar com o Senhor Jesus, onde Ele quer que você esteja. E Ele quer que você esteja nele, alicerçado nele. A pedra angular da sua vida é Ele. É sobre Ele que você tem que estar edificado. Porque Ele falou, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E se Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, que você tem que estar edificado para sempre, sem nunca sair, sem nunca se abalar por nada, nem por ninguém. Por nada e nem por ninguém. Você tem que permanecer em Cristo, firmado para sempre. É isso que tem que acontecer em sua vida. Toda a sua vida tem que girar em torno da centralidade de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o seu único mediador. Ele é o pastor e bispo da sua alma. Ele é o sumo sacerdote, o grande profeta. Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, você tem que estar nele, viver nele e para ele, até o fim de sua vida. Então, que você possa agora tomar essa atitude, para que assim você possa viver para sempre, para o inteiro agrado do Senhor Jesus, e para que possa viver também de um modo digno do Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, que isso possa acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem se chama Seitas. Sim, meus irmãos. Por que o nome dessa mensagem se chama Seitas? Porque existem muitas seitas nesse mundo. E, infelizmente, a realidade que podemos ver hoje, constatar com os nossos próprios olhos, com a nossa própria compreensão daquilo que vemos e ouvimos, pelas práticas que estão sendo praticadas nessas denominações institucionalizadas, que são as denominações, que são os templos construídos por mãos humanas, tudo o que se faz ali dentro, muitas práticas erradas que estão acontecendo ali dentro, isso nos leva a classificar aquilo como seitas. Porque uma seita tem essa característica de ser algo que pratica coisas erradas, coisas absurdas, coisas mentirosas, enganosas, coisas deturpadas. Porque nessas seitas a deturpação das Escrituras acontece sempre por causa de homens pervertidos, ignorantes, instáveis, que deturpam as Escrituras para legitimar suas práticas erradas. É isso que está acontecendo. A principal característica das seitas é esse. E é isso que dá para você ver por aí nas denominações. É só você olhar, você vai perceber, dá para se notar, dá para perceber de forma muito clara e evidente isso. Compare o que eles dizem com o que está escrito nas Escrituras. Seja hoje como os crentes de Bereia, que examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E se você ouvir o que aqueles pastores, bispos e apóstolos dizem nessas denominações e conferir com as Escrituras para ver se está de acordo, você vai ver que não está de acordo. Muitas coisas que eles dizem não estão de acordo com as Escrituras. E é isso que você tem que constatar hoje.
e ao constatar que aquilo que eles dizem não estão de acordo com as Escrituras, aí você vai poder ter a certeza de que aquilo ali é uma seita enganosa, que pode ter áreas de espiritual, pode ter áreas de igreja, mas no fundo, na realidade, na essência, é uma seita que tem o objetivo apenas de te enganar. Esse é o objetivo. Então você tem que entender isso hoje. Por isso o Senhor Jesus te envia essa mensagem aqui, que se chama seitas. E ela é uma mensagem que vai te esclarecer sobre isso. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam muitas coisas que estão acontecendo hoje por aí nas denominações. Muitas das coisas que eu vou ler aqui agora estão acontecendo nas denominações. E eu vou ler aqui, eu vou começar a ler aqui no texto do livro de Apocalipse de João. E é um texto muito claro que o próprio Senhor Jesus já tinha visto que isso estava acontecendo na igreja. Numa igreja. Era uma coisa errada que alguns estavam sustentando. Alguns crentes estavam sustentando doutrinas erradas, que não tem nada a ver com essa doutrina do Senhor Jesus, que são contrárias às sãs palavras do Senhor Jesus, essas doutrinas aqui. Então eu vou ler esse texto aqui, que fala sobre isso. Está escrito assim: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, meus irmãos, nessa igreja aqui, os crentes sustentavam a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão. Isso é certo? Alguém sustentar essas doutrinas? Não, é errado. Por isso o Senhor Jesus condena isso. Ele é contra isso. Ele diz isso muito bem claro. Porque ele fala, o Senhor Jesus fala: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Quais são essas duas coisas? O fato deles estarem sustentando a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas. Isso é um erro que não pode continuar acontecendo. Não poderia continuar acontecendo naquela igreja ali. Então, essa carta foi enviada para a igreja, para que a igreja pudesse, para que quando essa carta fosse lida diante deles, eles pudessem se corrigir dessa falha, desse erro. Porque não podia continuar isso, em tempo algum. Então eu vou ler aqui mais um texto que fala sobre, para falar alguma coisa que está acontecendo hoje. Está aqui em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui o texto, deixa eu achar aqui. Está aqui em Atos dos Apóstolos. Aqui Paulo falando para a igreja de Mileto, quando ele estava se despedindo deles. E está escrito assim. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Está escrito assim: Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, meus irmãos, Paulo tinha certeza e a convicção de que isso iria acontecer quando ele partisse. E possivelmente isso aconteceu. Porque já era algo previsto que iria acontecer. E possivelmente isso aconteceu ali. E entre eles surgiram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho. E entre eles surgiram muitos homens falando coisas pervertidas. Veja se não é isso que está acontecendo hoje, por aí nas denominações. Que infelizmente, por causa disso, se tornaram seitas. Meus irmãos, essa é a realidade. Então eu vou ler aqui mais um texto aqui, que agora está
na Epístola de Judas. Deixa eu achar aqui o texto. Isso aqui na Epístola de Judas. Olha só o que a epístola, olha só o que está escrito na Epístola de Judas. Está escrito assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Epístola de Judas, ele está falando para os crentes, para a igreja. E ele fala que na igreja muitos se introduziram com dissimulação, disfarçados. Foi isso que aconteceu. E esses homens que entraram na igreja disfarçados começaram a transformar a graça de Deus, que até então era genuína, começaram a transformar a graça de Deus em libertinagem. E o pior de tudo é que eles começaram a negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, então, quando isso acontece em uma igreja, hoje, por aí nas denominações, quando isso acontece, é a mesma coisa que está acontecendo. Hoje, muitos, infelizmente, se introduziram com dissimulação nessas denominações por aí. Mas eles se introduziram com dissimulação para falar em coisas pervertidas, para transformarem a graça de Deus em libertinagem, para perverter o Evangelho, as Escrituras, para enganar, para encher essas denominações de fábulas, de invencionices, de comércio, de misticismo, de cristianismo e várias outras coisas erradas, práticas erradas, que infelizmente transformaram essas denominações em seitas. É isso que está acontecendo. Então agora eu vou ler aqui mais um texto, que agora está aqui na segunda epístola de Pedro. E o texto está escrito assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, meus irmãos, pegue esse texto aqui da segunda epístola de Pedro e veja se não é isso que está acontecendo hoje por aí nas denominações. Veja se não existem falsos mestres que estão introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. Veja se eles não estão fazendo comércio de vocês com palavras fictícias. Se isso está acontecendo, é sinal que essa denominação onde acontece isso é seita. É uma seita, com falsos mestres, ensinando práticas erradas, ensinando heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então, meus irmãos, isso é sério demais, é o que está acontecendo. Infelizmente, hoje, essas denominações, por causa disso, se tornaram seitas. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui o texto. Estou lendo aqui nas Escrituras, procurando. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Olha o que ele fala aqui. Olha o que Paulo, escrevendo a Timóteo, escreveu o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações,
suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, meus irmãos, veja se não é isso que está acontecendo hoje por aí nas denominações. Veja se não é isso. Porque o que mais acontece por aí nessas denominações é alguém ensinando outra doutrina e que já não está concordando com essas palavras do Senhor Jesus. É isso o que mais acontece por aí nessas denominações. Que infelizmente por causa disso e das consequências disso já se tornaram seitas. Essa é a realidade. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Infelizmente, essa é a grande realidade que está acontecendo hoje. E o Senhor Jesus está vendo tudo isso. E ele vê que, infelizmente, a sua igreja se deixou envolver e se enredar por isso, por essas práticas, por esses erros, por essas coisas absurdas, mentirosas, que são faladas por esses homens pervertidos, que já se afastaram em muito do Evangelho do Senhor Jesus, da verdade, da sã doutrina. Enfim, já se afastaram, já se distanciaram demais. Então, o Senhor Jesus quer te livrar disso aí, dessas seitas. Porque a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra não é a seita. Pelo contrário, é diferente de qualquer seita que possa existir no mundo. Então, é para essa igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra que você tem que voltar urgentemente para escapar dessas seitas aí que existem por aí, que hoje são chamadas de denominações, que todas elas têm os seus templos construídos por mãos humanas, coisa que o Senhor Jesus nunca fez. Não existe nas Escrituras nem o Senhor Jesus falando, nem nas epístolas dos apóstolos, nem um texto falando sobre isso, sobre construção de templos construídos por mãos humanas, para que você e eu possamos entrar. Não existe isso. Isso é invenção humana. Não tem nada a ver com essas palavras do Senhor Jesus, e não tem nada a ver com tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar. É diferente, é oposto. Então, chegou a hora de você entender isso uma vez por todas, para que assim você esteja, de fato e de verdade, alicerçado e firme na igreja do Senhor Jesus, na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo neste mundo, que é a mesma igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, é coluna e baluarte da verdade. Então, nós temos que ser assim. Nós temos que ser coluna e baluarte da verdade e nunca se envolver com as seitas que hoje são as denominações dentro desses templos construídos por mãos humanas. Então que nós possamos entender isso de uma vez por todas. E para entender para esclarecer mais ainda sobre isso, para nos colocar mais certeza e convicção disso que devemos fazer, o Senhor Jesus nos manda essa mensagem que se chama seitas. E ela começa assim. Eu vou ler agora. Está escrito: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Meu irmão, a palavra seita significa um grupo restrito de pessoas que segue determinados princípios ou doutrinas. E seita também significa bando, facção. Meu irmão, depois que foi firmada uma nova aliança ou um novo testamento, leia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 20. Todos os que creram no Senhor Jesus tinham que andar e viver fielmente em acordo com a nova aliança e nunca em desacordo com ela, como queriam esses alguns que eram da seita dos fariseus, que mesmo tendo crido e mesmo professando conhecer a Deus, o estavam negando por suas obras.
pois a consciência deles ainda não tinha sido purificada das obras mortas da lei de Moisés. E isso se torna evidente pelo fato deles terem dito: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Meu irmão, hoje nas denominações existem muitos que são da maçonaria, do satanismo e de outras seitas e religiões infiltrados com dissimulação, introduzindo entre nós muitas heresias destruidoras, com o objetivo de destruir a igreja. E eles estão conseguindo, porque o resultado do que eles fazem pode ser visto claramente por aí nas denominações que hoje são como seitas. Meu irmão, hoje uma seita pode ter forma de piedade, mas nega, entretanto, o poder de Deus. Uma seita faz de textos isolados das Escrituras, fora do contexto, sua verdade absoluta e condicionam seus membros a acreditarem nela. Uma seita sempre tem um nome, um templo construído por mãos humanas e um líder primaz que exerce o domínio sobre a massa de manobra, que são os membros. Uma seita é onde se prega outro Jesus, onde se aceita espírito diferente e onde se abraça um outro evangelho diferente. Uma seita é onde está o cristianismo, o comércio, o misticismo. Uma seita é onde já existe uma recusa em se dar ouvidos à verdade. Uma seita, como a dos fariseus, sempre jogam fardos pesados sobre os ombros dos seus membros, para que eles possam carregar e para os escravizar. Uma seita é um lugar onde já fecharam a porta para o Senhor Jesus não entrar nela. Meu irmão, se você, com o seu entendimento, já conseguiu enxergar um lugar onde tudo isso e muito mais acontece ao mesmo tempo, você pode ter certeza e convicção que esse lugar, que possivelmente é um templo construído por mãos humanas, é uma seita, onde os falsos profetas se apresentam a você disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Por isso, meu irmão, hoje você tem que se acautelar dessas seitas que, apesar de se denominarem igreja A, B, X, T e H, na realidade, aos olhos do Senhor Jesus, não são. Por isso, tome muito cuidado, porque hoje as aparências das seitas estão enganando a muitos corações incautos por aí nas denominações. Então, meus irmãos, já foi tudo esclarecido sobre essa questão, com essa mensagem muito clara e simples que o Senhor Jesus trouxe para a sua vida hoje. E agora que você ouviu já essa mensagem, agora você já tem a condição de se conscientizar, porque por esse esclarecimento você já consegue discernir o que é igreja e o que é seita, para que, ao discernir isso, você possa voltar para a igreja do Senhor Jesus, que ele edificou sobre a pedra. Essa é a igreja onde você tem que estar afirmado. Nessa igreja, você nunca vai negar o soberano Senhor que te resgatou. Pelo contrário, você vai afirmá-lo na sua vida, diante de todas as pessoas, de forma pública. Não como esses outros que estão por aí nas denominações, que estão negando o soberano Senhor que um dia os resgatou. Porque ao eles negarem isso, eles estão se desviando da verdade, eles se desligaram de Cristo. Porque as santas palavras do Senhor Jesus não estão de acordo com as coisas pervertidas que eles falam. E as coisas pervertidas que eles falam dão mais lucro financeiro para eles. Enquanto o evangelho genuíno não traz lucro financeiro. Não traz prosperidade financeira. Não traz esses benefícios. Não traz isso. E por isso
eles se deixaram levar para um outro evangelho que traz isso, que traz prosperidade financeira, riquezas, amor do dinheiro para eles. E assim eles cada vez mais vão se afogando em ruína e perdição. Mas para você, meu irmão, hoje o Senhor Jesus te mostra a realidade, a verdade disso aí, para que você possa entender a verdade, compreender o que é a verdade, segundo o Senhor Jesus. E a verdade é que essas seitas que existem por aí, que hoje são chamadas de denominações, que estão nesses templos construídos por mãos humanas, não são coisas para você, são nocivas, são pervertidas. O Senhor Jesus quer te livrar disso, desse fogo. E para isso, Ele quer te colocar a salvo novamente sobre a pedra, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é Ele mesmo, para que você esteja alicerçado e firme nele até o fim. Esse é o objetivo dessa mensagem. Então, agora, deixe essa mensagem cumprir esse objetivo em sua vida, para que assim ela possa te tirar dessas seitas para sempre, para você nunca mais voltar para elas, mas sim voltar para o Senhor Jesus, para que você esteja nele, para que você o possa amar sinceramente até o fim e ser fiel a ele até a morte, para que você mantenha os seus olhos fixos nele, continuando a correr a carreira que ele lhe propôs, para que você possa chegar no final aprovado. Para que você seja um remanescente fiel aprovado. Porque aqueles que foram infiéis ao Senhor Jesus, aqueles que negaram o soberano Senhor que um dia os resgatou, aqueles que se deixaram levar por essas seitas, por essas práticas pervertidas, por esse evangelho misturado de padre pervertido, por essas coisas enganosas, de espíritos enganadores, de cristianismo, de ensinos de demônios, de invencionices, de fábulas, de comércio, misticismo, da graça transformada em libertinagem, de muitas outras práticas erradas que estão acontecendo por aí nessas denominações, que hoje são seitas, você nunca mais pode deixar que isso aconteça em sua vida. Você tem que sair disso aí. Então, chegou a hora de você entender isso uma vez por todas, para o seu próprio bem. Então, meus irmãos, tudo já foi esclarecido para você. Agora é contigo, é você que tem que tomar a decisão. É você que tem que se definir. A hora decisiva é agora. Já estamos nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Os sinais já estão por aí, mostrando isso claramente. Então, antes que a volta do Senhor Jesus aconteça, você tem que voltar para Ele. Enquanto há tempo. O tempo é agora. Você tem que fazer isso hoje, de forma urgente. Então, meus irmãos, essa mensagem tem esse objetivo. E tudo que já foi falado aqui é para que isso aconteça em sua vida. Então, chegou a hora de você, eu e os nossos irmãos, agirmos dessa forma. Tomarmos essa decisão de forma unânime, juntos, para que juntos possamos estar na igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Temos que ser essa igreja. Temos que ser essa igreja novamente. O Senhor Jesus espera que isso aconteça em nossas vidas. Então, meus irmãos, que agora isso possa acontecer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.